Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração. Eu sou o professor Yuri e hoje nós vamos estar falando de mais um tema importante aí no nosso módulo de redação empresarial, que é orçamento e ordem de serviço. A gente vai entender a diferença entre esses dois documentos que são muito utilizados aí na prestação de serviços e na venda de produtos também, tá bom? Então, saber preparar esses dois documentos também faz parte para você mostrar profissionalismo e organização ali dentro do seu negócio. Falando de orçamento primeiro, a gente vai dividir essa aula em dois tópicos, tá bom? Então, orçamento vai ser esse documento que a gente vai apresentar ao cliente valores estimados aí de serviços ou produtos, tá bom? Sendo que esse tipo de coisa serve mais como uma proposta, né, que o cliente pode aceitar ou recusar, obviamente, tá bom? Eu fiz esse pequeno modelo aqui de venda de curso e aí eu coloquei alguns valores fictícios aqui e aí vocês notaram que na montagem desse documento a gente utilizou a ferramenta de tabela, tá bom? E é exatamente isso que eu vou explicar para vocês aqui de forma bem breve, tá bom? Para vocês conseguirem criar orçamentos aí no documento de vocês também. Então, antes disso, antes de eu mostrar a questão das tabelas, eu vou mostrar a estruturação desse documento aqui, tá bom? A gente já sabe que antes de prestar um serviço ou vender um produto, a gente emite esse orçamento aqui para o nosso cliente, certo? E a estrutura básica desse documento vai ser um cabeçalho aqui, né, contendo nome, CNPJ, telefone, e-mail, endereço da empresa, tá bom? Dados do cliente, que é muito importante também, eu coloquei cliente, telefone, mas você pode colocar endereço, e-mail se você quiser também, tá bom? Descrição dos produtos que a gente vai estar comercializando, tá bom? Então, eu coloquei aqui os itens, nesse caso de curso aqui vai ser a duração e preço. O valor total também ele é muito importante, está aqui dentro da nossa tabela, a gente vai entender como é que a gente cria ela já já. Observações, caso surja algum tipo de observação, principalmente em questão de validade, porque o orçamento, né, você criando esse orçamento para o seu cliente, é interessante você colocar uma data de validade, porque os valores podem ser alterados aqui com o tempo, né? Principalmente na questão de produtos, talvez um produto muda o preço, e aí esse orçamento não tendo a validade, o cliente vai chegar querendo esse valor que você apresentou para ele há muito tempo atrás, certo? Então é interessante você colocar a validade aqui na observação, forma de pagamento, claro, e assinatura aí para deixar esse documento aí como oficial, tá certo? Beleza, entendemos a estrutura aí desse documento. Como que a gente pode criar essa tabela? Muito simples, aqui na barra de inserir no nosso Microsoft Word, a gente tem a opção aqui de tabelas. Normalmente esse tipo de documento aqui são tabelas mais simples, e aí você clicando na ferramenta tabelas, em cada um desses quadradinhos aqui, você vai conseguir criando colunas, que são as linhas aqui verticais, e linhas, que são as linhas horizontais. Normalmente aí são documentos aí que são 3 ou 4 colunas e algumas linhas que podem ser adicionadas depois. Esse nosso documento aqui são 3 colunas, certo? E aí as linhas eu fui adicionando, eu adicionei somente 3 linhas e aí eu fui adicionando mais linhas aqui, passando o mouse na linha de baixo e acrescentando nesse ícone aqui. Ele cria mais uma linha, certo? E aí a questão da formatação, a gente já sabe, principalmente aqui nessa cor de fundo, né, na página inicial, temos essa opção aqui de sombreamento, tá bom? E aí você pode editar essa cor aqui em cada um desses quadrados para deixar mais personalizado o orçamento com aparência melhor, ok? Entendemos então o que é o orçamento, qual que é a estrutura, vocês podem criar também, tá bom? Vou passando bem devagar, vocês podem criar no documento Word de vocês para praticar. E a gente vai falar agora de ordem de serviço. O que seria uma ordem de serviço? Basicamente, a ordem de serviço aí vai ser um documento autorizando a execução de um serviço, né? Então, ao contrário do orçamento, a ordem de serviço vai ser quando o cliente aprovou os valores e deseja seguir com o serviço. Então, ela pode ser usada tanto internamente para o controle ali da empresa,
quanto externamente para formalizar ali com o cliente o acordo. Quando que ela pode ser utilizada? A gente já sabe, após o aprovamento do orçamento, né? E a estrutura básica desse tipo de documento aqui vai ser essa, né? A gente coloca um cabeçalho, igual a gente fez ali no orçamento. Então, na ordem de serviço também vai ter esse cabeçalho. Título, número da ordem de serviço, normalmente vem logo abaixo. Dados do cliente, nome, telefone, endereço, CNPJ. O CNPJ que encaixa até porque quando a gente presta serviço, muitas das vezes é para empresas, né? Então é importante ter o CNPJ também. Equipamento que foi utilizado, né? Nesse caso aqui já encaixa mais com a descrição mais detalhada ali do serviço que vai ser executado, tá bom? Temos aqui responsáveis pelos serviços, materiais utilizados, valores que a gente tem que ter sempre aqui na ordem de serviço e prazos também encaixam aí se for o caso, tá bom? Então, claro que eu coloquei aqui de exemplo alguns campos como diagnóstico, peças trocadas, mas isso pode ser adicionado posteriormente aqui na tabela da mesma maneira. Forma de pagamento, obviamente tem que ter a forma de pagamento para que o cliente execute e, por fim, a assinatura do cliente e da empresa, que no caso vai ser o técnico responsável por prestar o serviço. Pessoal, espero que tenha dado para compreender. Eu vou passando devagarzinho aqui a ordem de serviço também. E aí vocês podem criar este modelo aí no Word de vocês também, tá bom? Espero que tenha dado para compreender os conceitos de orçamento e ordem de serviço. Na próxima aula a gente dá sequência a esse conteúdo de redação empresarial. Aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.